paz do Senhor, igreja. Povo lindo, abençoado, cheiroso que vai morar no céu. Vamos nos assentar. Quem estiver de pé, por favor, tome o teu assento. Aqueles que estiverem conversando, acalme o coração. Nós vamos dar início ao nosso culto. Amém. Isaías capítulo 35 diz assim: o deserto e a terra seca e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desententados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Há uma promessa de Deus, irmãos. Há uma promessa de Deus de uma alegria para o povo de Deus. Ele vai fortalecer as mãos fracas, os joelhos tementes. Ele vai exultar o teu povo, Ele vai honrar o teu povo. Há uma promessa de Deus. Então eu quero te pedir nessa noite que a tua expectativa seja o Senhor. Ele pode alegrar o teu coração nessa noite. Ele pode, Ele faz, Ele é capaz de enxugar toda lágrima, todo cansaço da sua alma. Ele pode trazer renovo. Eu quero te convidar a você entregar o teu coração nessa noite. Eu quero te convidar a você entregar a tua vida essa noite. Eu quero te convidar a você buscar a presença de Deus. Coloque-se de pé, irmãos. Se a tua expectativa for no Senhor, eu tenho convicção que você não vai sair neste lugar frustrado. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. E a palavra é: Ele vai nos alegrar nessa noite. Eu não sei como você adentrou a igreja. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é o teu cansaço, a tua fadiga. Mas o que eu sei é que Deus, Ele é capaz, Ele é suficiente de transformar o teu choro em alegria, o teu cansaço em renovo. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te adoramos. Nós te glorificamos nessa noite, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Esse ambiente, Deus, ele já está propício para a manifestação da tua glória. Nós estamos debaixo de uma nuvem da tua Shekinah, Deus. E nós sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. E se o Senhor, nós sabemos que o Senhor está, algo precisa acontecer em nossas vidas. Deus, começa a liberar os teus anjos, Deus. Cerca essa igreja, cerca nossas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus, toda apatia, toda distração, todo sono, toda fraqueza de espírito, Deus, seja repreendido agora em nome de Jesus. Começa a profetizar sobre a tua vida agora. Deus quer liberar sobre a tua vida agora uma unção nova. Há óleo que vai descer dos céus nessa noite. Há um altar de adoração que está sendo levantado em nossas vidas. Você que chegou com o altar destruído, queimado, o Senhor quer restaurar o teu altar. Pai, em nome de Jesus, aqueles que chegaram abatidos nessa noite, aqueles que chegaram destruídos por algum motivo, Deus, eu quero te pedir, Deus, toca nessas vidas. Deus, sacode os nossos corações nessa noite, Pai. Deus, vem com o peso da tua glória.
Vem com o peso da tua glória, Deus. Vem com o peso da tua glória. Queremos te sentir, Deus. Queremos ser tocados por ti. Espírito Santo, se movimenta nessa noite. Você pode declarar isso. Se movimenta nessa noite, Espírito. Espírito Santo, toca nossas vidas. Oh, camandorobastui, camandarabia show. Senhor, calça os nossos pés, unge nossos lombos, coloca-nos, ó Deus, a couraça da justiça, o capacete, o cinturão, a espada do Espírito, o escudo da fé. Nos calça com a preparação do Evangelho da paz. Nos reveste com uma nova vestimenta, Deus. Eu queria que você orasse em línguas agora. Ore no Espírito. Aquele que ora no Espírito, o que é batizado, começa a declarar agora. Há uma nuvem que está descendo nesse ambiente. Há uma nuvem que está descendo nesse ambiente. Show cabandorou que da mandarabia. Abra a tua boca, irmãos. Faça barulho nessa noite. Faça barulho nessa noite. Nós queremos te ouvir. Abra a tua boca. Clame a Ele. Exalte a Ele. Adore a Ele. Show candou que mandarabia. Ruki manda labastui cabandaraba. Aleluia, Deus. Receba nosso louvor. Receba nossa adoração a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Se for para o Senhor, pode ser mais forte. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Faz mais de 15 anos que eu ministro louvor aqui nessa igreja. Todas as vezes que eu subo no altar, eu tremo e temo na presença do Senhor. A minha oração sempre que eu subo aqui, a minha família sabe disso, é que eu diminua e que Ele cresça, pois Ele é único. Ele é o único Deus que merece a nossa adoração. Ele é o único Deus que merece o nosso louvor. O único Deus que merece a nossa confiança. Tu és o único Deus digno de ser exaltado, louvado nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós não temos para onde ir, Senhor Deus, se o Senhor não for conosco. Seja como um perfume em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Usa-nos, Pai, para a Tua glória. Nós queremos Te adorar, Senhor Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Eu não tenho para onde ir, Teu perfume está marcado em mim, na sombra de Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem Tua presença não sei viver, não existe vida além de Ti. Único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo Teu. Eu não tenho para onde ir, Teu perfume está marcado em mim, na sombra de Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer,
viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível, irresistível foi sua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu, não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Oh, irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Cante. Único, incomparável. Ah, Senhor, meu, não cabe, Senhor, não cabe. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único,
único, Senhor Jesus. Tu és o único, Senhor. Tu és o único. Tu és o grande Rei. Tu és o grande Rei. O Senhor não é um bebê, Senhor Deus, que está numa manjedoura, Senhor Deus, e nenhum homem que está pregado naquela cruz. Mas o Senhor, Senhor Deus, desceu, Senhor Deus, e ressuscitou para nos salvar. Graças eu te dou, ó Pai. Graças eu te dou, Senhor Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Ele está aqui. Yeshua está aqui. Yeshua está aqui. Yeshua está aqui. Com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como ressuscitou, não ficará no céu para sempre. Batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Ele não é mais um bebê na mão.
os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Com a nossa alma, o Senhor Deus mais deseja que o Senhor venha, o Senhor Deus rasgue o céu, o Senhor Deus e venha. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, te esperamos. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, te esperamos. Te esperamos, Senhor. Te esperamos, Senhor. Te esperamos, Senhor Deus. Aleluia. Essa próxima canção, ela se chama Isaías 6. Quando eu estava viajando com a minha família, eu ouvi essa canção. A presença de Deus tomou conta daquele carro e foi fantástico. Eu quero explicar um pouco para você a visão que Isaías teve. No ano da morte do rei Uzias, Israel viu um alto e sublime trono e um ser celestial que era Deus sentado até aquele trono. As suas vestes, elas ocupavam todo aquele ambiente. Todo aquele ambiente era tomado pela veste do Senhor. Ao seu redor estavam anjos voando. Eles proclamavam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Com 6 asas, eles tinham 6 asas. Com 2 eles voavam. Com 2 eles tampavam os seus pés. E com 2 ele tampava o seu rosto. E então Isaías, quando ele tem aquela visão, a primeira coisa que ele faz é se prostrar e reconhecer que ele não é digno daquilo. Ele não é digno daquela visão, ele não é digno daquela presença. Naquele momento em que ele reconhece a sua pequenez, um anjo do Senhor vem e pega uma tenaz, que é uma brasa. Ele pega uma brasa, vai e toca nos lábios de Isaías. E ele fala que então ele estaria purificado a partir daquele momento. A partir daquele momento, aquele ser celestial que estava sentado no trono, ele pega e fala assim para ele: a quem enviarei? A quem enviarei? E no mesmo instante Isaías ele fala: envia-me a mim, envia-me a mim. Ah, Senhor, envia-nos a nós, ó Pai. Reconhecemos a nossa pequenez. Ah, Senhor. Mas adiante dessa canção também, em Amós 5:24, ele fala sobre um rio perene. O que é um rio perene? Ele é um rio que, independente da época do ano, o seu fluxo é mantido. Que a presença do Senhor, ela é mantida. Independente da época do ano, meu querido, a presença do Senhor tem que ser mantida na nossa vida. Ah, Senhor, que as nossas vidas sejam assim, Senhor. Ah, Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo.
enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com duas asas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, santo é você. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Ah, Senhor, essa é a visão, Senhor Deus, que eu almejo ter. Ver o Senhor, ó Pai, ver os anjos do Senhor, declarando que Tu és santo, Senhor Deus, que não há outro como o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a hora de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com duas asas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, santo é você. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa
encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é te sentir, Senhor. O meu desejo é te sentir, Senhor, e ser como um rio perene, Senhor Deus, aquele rio constante da tua presença. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Meu desejo, Senhor Deus, é te ver. Aleluia. Que visão! Que visão! Aleluia! Santo é o Senhor. Que presença sublime! Que presença sublime nesse lugar. Ah, Senhor, uma oração eu tenho ao Senhor. Nunca me deixe, Senhor Deus, desviar, Senhor Deus, dos teus caminhos. Que os meus pés, ó Pai, sejam sempre firmados na rocha, que é o Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te buscarei, Senhor Deus, e te buscarei, Senhor Deus, para sempre, Senhor Deus, e para sempre. Ah, Senhor. Santo, santo é o Senhor, Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor,
uma coisa peço ao Senhor. Cante. Nós te amamos, Senhor, e dizer, te amo, Senhor. Vamos dizer mais uma vez, e dizer que te amo, te amo, te amo. Mais uma vez. E dizer que te amo, te amo, te amo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Dizer que te amo.
te amo, te amo. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor. Senhor, como a minha alma espera, Senhor Deus, o dia em que direi isso, Senhor Deus, face a face. Face a face, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito que está entre nós, pelos Teus anjos, Senhor Deus, que passeiam, Senhor Deus, pela água, Senhor Deus, que vem do trono, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, eu te amo por isso, por tamanho sacrifício, Senhor, eu te amo. Eu não cansarei de dizer, Senhor Deus, que eu te amo. O Senhor é tudo para mim, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é santo, Senhor. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor, Senhor Deus, a nossa adoração, que suba como um aroma suave, Senhor Deus, até as tuas narinas. Ah, Senhor, olha para o nosso coração, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno, aleluia. Aplauda ao Senhor, querido, Ele é digno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perca de tempo, coloca aqui para mim no telão, Êxodo capítulo 25. Êxodo 25. Livro de Êxodo capítulo 25, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze. Entenda uma coisa, irmãos. Dízimo e oferta nunca foi sobre dinheiro, é sobre propósito. Moisés estava no Monte Sinai e Deus fala a Moisés. Versículo 1: Disse Deus a Moisés. O que nós ministramos aqui, irmãos, o que nós professamos aqui nesse altar, é palavra do Senhor, e palavra do Senhor não se negocia, se cumpre. Agora, olha que interessante o versículo 2: todo homem cujo coração o mover para isso. Outra coisa que eu entendo: nunca é com pressão. Deus não faz pressão. Deus pediu para que Moisés pedisse ouro, prata, bronze, para construir o tabernáculo. O tabernáculo era onde ia habitar a presença de Deus, ia organizar o culto do povo que tinha saído do Egito, estava no deserto. Deixa eu dizer algo para você: quando o teu coração move para ser generoso, a Bíblia diz que prosperará. Tudo que você faz, tudo que você entrega na casa de Deus, tudo ele volta para você de alguma forma. O altar não toma, o altar devolve. E eu quero fazer um desafio aqui nessa noite. Eu quero desafiar você a mover o teu coração para um coração generoso. Você nunca vai sentir vontade, irmãos. Quando trata-se de recurso financeiro, o inimigo muitas vezes ele trava o coração, ele traz tristeza na alma de falar: não vou entregar porque vai me faltar amanhã. Deixa eu dizer algo:
Deus não vai prover, Ele é a provisão. Deus não vai te curar, Ele é a cura. É isso que eu preciso entender. Ah, Deus vai prover. Não, irmão, Ele é a própria provisão de Deus. Aquilo que você entrega com o coração movido para as coisas de Deus, irmãos, Deus não fica devendo nada a ninguém. Entenda isso, Deus não deve nada a ninguém. Então eu quero uma palavra simples, objetiva. Eu quero te desafiar nessa noite. Talvez você não é um dizimista porque nunca teve uma experiência com Deus. Eu quero desafiar você a ser um dizimista a partir de hoje. Talvez você nunca entregou uma oferta de gratidão a Deus. Eu quero te desafiar a você dar uma oferta de gratidão. Você quer ver a maior gratidão que você pode ter? É você estar aqui nessa noite. Esse é o maior motivo de gratidão que eu e você devemos ter. É nós estarmos num ambiente climatizado, cadeiras confortáveis, uma igreja bonita, próspera. Por quê? Porque é um povo próspero. Levanta as tuas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui há uma igreja, Pai, com as mãos levantadas. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor toque em cada mão agora, Deus. Aonde há escassez, que haja transbordo a partir de hoje. Onde há enfermidade, Deus, seja curado agora em nome de Jesus. Onde a porta foi fechada, Deus, eu quero declarar portas abertas essa semana. Deus, causas na justiça, Deus, eu quero te pedir, traga a existência, vitórias na causa da justiça, lares restaurados, famílias transformadas, porque aqui é um povo, Deus, de um coração que se move pela tua palavra. É um povo, Pai, generoso, e a tua palavra diz que prosperará. Então eu quero profetizar sobre cada mão e cada coração inclinado para ti, Deus, que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você está livre para vir entregar o teu melhor. Faça algo que você nunca fez. Entrega algo que você nunca entregou, que você vai viver o que você nunca viveu. Amém? Deus te abençoe. Vem aqui à frente, traga seu dízimo, oferta. Aleluia. 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 Deus está na casa. Aleluia. Aleluia. Amém. Pai, em nome de Jesus, cada dízimo e cada oferta que foi entregue aqui, devolvida na tua casa, Deus, que como no ano de Isaac, tua palavra diz que ele colheu 100 por 1, Deus. Eu quero profetizar que o teu povo vai colher de uma forma extravagante, extraordinária, e o nome do Senhor será glorificado. Nós consagramos os dízimos e ofertas na tua casa, em nome de Jesus. As crianças para cá, por favor. Enquanto as crianças vêm, eu quero perguntar aqui se tem alguém nos visitando. Levante as mãos, por favor. Quem nos visita pela primeira vez, levanta, fica com tuas mãos levantadas. Alguém nos visitando? Ninguém? Ah, lá no fundo, ó.
Você vai receber um presente da igreja, seja bem-vinda. Mais alguém? Aleluia. Estenda tuas mãos para cá. Profetiza sobre essas crianças. Pai, nós profetizamos que a mão do Senhor seja sobre elas. Que elas possam abrir o coração para serem ministradas pelas mestres dessa noite. Aqui, Pai, há profetas, há mestres, pastores, apóstolos. Pai, é a igreja do Senhor, através dessas crianças. Guarda elas, guarda o coração. E que o mesmo mover aqui nessa nave, Deus, possa acontecer lá com os mestres daqui. Nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém? Pode ir, criançada. Eu quero chamar o segundo pastor mais bonito da igreja, pastor Léo. Irmãos, prestem atenção aqui enquanto o pastor Léo sobe. Eu vou repetir porque talvez alguém não esteja aqui quando eu falei. O culto não depende do pastor. O mover de Deus não depende. Ele depende da tua fome e da tua sede. Nós só vamos extrair do pastor na medida da nossa fome. Eu quero perguntar, quantos estão com fome aqui nessa noite? Então eu quero dizer que Deus vai saciar essa tua fome através do pastor Léo, amém? Estenda tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu filho, teu servo, teu pastor ungido. Ah, Deus, o que o Senhor vai fazer nessa noite é lindo. Toma o teu filho agora por completo, corpo, alma e espírito. O coração dele seja queimado agora pela tua palavra, porque essa palavra que ele vai ministrar passou por ele, cortou para o lado dele, e agora ao transmitir, Deus, unge os lábios dele. Toca nos lábios do teu filho, Deus, para que ele possa transmitir a tua herança. E que o teu povo seja saciado. Que haja transformação, cura, libertação em todo momento que teu filho estiver ministrando. Nós profetizamos sobre a vida do pastor Léo, o agir do Senhor, um instrumento de poder da tua palavra. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Pensa um homem que já está moído. Ai, Deus é bom, né? Deus é santo, majestoso, maravilhoso. Só que Ele é amigo. Ele é pai, Ele é companheiro. Como nós te amamos, Deus. Para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Como subir nesse altar sem a Tua presença? Como falar qualquer coisa de mim mesmo, Deus? Sabe, Pai, nós não temos mais tempo para isso. Então, Deus, assim como cantamos, rasga os céus e desce. Rasga os céus, invada os nossos corações.
nos revele a Tua palavra, a profundeza, a grandiosidade da Tua palavra, e muda as estruturas, aquilo que precisa ser mudado dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué capítulo 4, versículo 1. Ah, Deus. Glória a Deus. Presta bastante atenção nesse texto, porque ele vai ser a base da ministração de hoje. Queridos, é o que o pastor Fábio orou. Deus primeiro ele corta a gente para depois falar com vocês. Então é algo que Deus tem falado profundamente comigo, e eu queria muito que você pegasse essa mensagem. Jovens aí do bebedouro, por favor, sabe, se conecta com Deus, vai ser rapidinho, é um tempo precioso. Amém? Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão. Repete comigo, fala assim: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Versículo 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Eu vou ler de novo o versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Versículo 15, por favor. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó.
as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Versículo 24. Para que, ou seja, com o propósito, com o objetivo, que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Fala amém. Vou fazer um pano de fundo para a gente entrar dentro da história, lembrando que a Bíblia foi escrita para você, sim ou não? Tudo que está escrito na Bíblia é útil para o ensino, correção e repreensão na justiça, é isso que está escrito. Todos os princípios e valores que estão estabelecidos, foram estabelecidos por Deus, e Ele permanece imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo para sempre. Então vamos pegar essas palavras, essa promessa, esse princípio e aplicar na nossa vida. Esteja aberto em nome de Jesus, porque Deus vai falar com você. Agora, o pano de fundo é o seguinte: o povo de Israel saiu do Egito, que tinha ficado escravo 430 anos, ficou 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés. E aí o sucessor de Moisés foi Josué. Moisés foi sepultado por Deus, e Josué assumiu o compromisso de conquistar a terra prometida, de tomar posse da terra prometida. E ele estava diante do Rio Jordão com 3 milhões de pessoas. Atravessar um rio com 3 milhões de pessoas não é uma tarefa fácil. Muitos não sabiam nadar, tinha carroças, tinham animais, não tinha ponte. Como é que eles iam atravessar aquele rio? Para nós hoje tem pontes, para nós hoje tem barco, balsa, enfim. Como é que eles fariam, né? E assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Deus prometeu para Josué que iria abrir o Rio Jordão. Mas Deus deu algumas ordens. E a ordem que Deus deu foi tirar 12 pedras do leito do Rio Jordão, colocar sobre os ombros e levar para fazer uma coluna, um memorial, um altar de pedras lá em Gilgal. E Josué obedeceu, o Rio Jordão se separou, né? Ele abriu, as águas pararam de correr, o povo passou a seco, os sacerdotes desceram com a arca nos ombros, plantaram, ficaram parados no meio do rio, do leito do rio, e as águas se detiveram lá em cima, e eles passaram em pé enxuto no Rio Jordão. Esse é o cenário. A partir daí, eles tomaram a terra prometida, teve a batalha de Jericó, que as muralhas caíram, batalha de Ai, e aí vai a sequência da conquista da terra prometida. Mas esse é o cenário. Mas eu quero extrair dessa passagem alguns princípios muito poderosos que você precisa aplicar na tua vida. Primeiro, repita comigo, fala assim: altar público. Só as mulheres? Só os homens? Tem alguém que tem dúvida do gênero? Não? Então, todo mundo junto? O altar público foi um altar erigido em Gilgal. E qual que era o objetivo desse altar? Era para que, com o propósito de as futuras gerações, quem visse aquelas colunas, quem visse aquelas pedras, que pedras são essas? O que significa isso? É um milagre. O milagre que Deus fez, Ele abriu o Jordão para que o povo passasse de pé enxuto. Versículo 3,
Coloca lá para mim, versículo 3. Não, versículo 3. Isso. Ordenai-lhe dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras. Por quê? Se eles fizeram a coluna lá em Gilgal, que era longe do Rio Jordão, por que eles precisavam tirar a pedra lá do leito do Jordão? E eu fui pesquisar, e eu descobri algo que particularmente eu não sabia. Eu não sabia qual o significado da palavra Jordão. O nome Jordão tem a origem hebraica, derivando de Yardém. Yardém significa aquele que desce. Significa lugar por onde se desce. Esse é o significado da palavra Jordão. Porque faz sentido do fato de que o Rio Jordão, ele desce das cordilheiras do Líbano, ele caminha e vai em direção ao Mar Morto. E não sei se você sabe, Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta Terra. O Mar Morto está a menos 430 metros do nível do mar. Ou seja, ele está abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da terra. E o Rio Jordão é o rio que leva as águas para o Mar Morto. Quem entendeu, diga amém. Por que não poderia pegar as pedras lá em Gilgal? Por que essas pedras tinham que ser tiradas do lugar mais baixo, do lugar da onde se deve descer? O que isso tem a ver comigo e com você? É um princípio de Deus. Repita comigo, fala assim: é um princípio estabelecido por Deus. Quem já ouviu a frase, os humilhados serão exaltados? Levanta a mão. Pois é, você sabia que essa frase não é bíblica? Já vi muito crente falar, não, eu fui humilhado, mas os humilhados serão exaltados. Me fala onde está isso na Bíblia. Eu vou ler o texto bíblico para você, que foi deturpado por Satanás, para que os crentes acreditassem nisso, ou porque o mundo falasse isso. Mateus 23, 12, por favor. Está escrito: quem a si mesmo se exaltar será, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Não tem uma diferença muito grande? Escuta, a Bíblia fala que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então é um propósito que vem do meu coração. Sou eu que decido me humilhar, e isso faz muita diferença. Esse princípio bíblico estabelecido por Deus está também em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que é um texto muito conhecido. Filipenses 2, 5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo, o quê? Cadê? Está ali? Ali. Filipenses, gente, Filipenses 2, 5, por gentileza. Alô? Quem está aí no telão? Põe para mim, fazendo um favor, Filipenses 2, 5. Mirela, para de ficar brincando de carrinho aqui na frente, fazendo um favor.
deu pau lá. Eu vou ler para vocês. Está escrito o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Presta atenção, está falando que Jesus a si mesmo se humilhou. Não é que ele foi humilhado, ele se humilhou, é o que está escrito, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você percebe que é um princípio, é algo estabelecido por Deus, que Deus exaltou Jesus quando ele cumpriu esse princípio. Jesus a si mesmo se humilhou, Jesus se esvaziou, mesmo sendo Deus, ou seja, mesmo sendo cara, mesmo tendo todo o poder, mesmo tendo toda a autoridade, mesmo podendo mandar que as legiões de anjos fizessem o que quisessem para ele, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Todo-Poderoso, mas mesmo sendo Deus, ele decidiu se humilhar, ele decidiu se esvaziar de todo esse poder, de toda essa glória, ele abandonou um trono de glória. O Anderson estava falando da visão de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes cobriam todo aquele lugar ali, a voz do que clamava tremia os alicerces daquele lugar, cara, e Jesus estava ali sentado à direita de Deus, e ele abandonou tudo isso, para vir, esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas não termina aí o texto, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Você percebe que existe um princípio do qual Jesus cumpriu, e Deus que é fiel, o exaltou sobremaneira, amém? Esse é um princípio bíblico. O altar público, o memorial, a conquista do milagre, só pode existir se ele tiver sido gerado no Jordão, no lugar baixo. Nós precisamos ter a consciência de que a pedra do memorial foi tirada da lama. Eu vou desenhar melhor. Versículo 22. Fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Versículo 24. Pessoal, ajuda eu aí, pelo amor de Deus, eu não posso perder tempo não. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Memoriais públicos são necessários. Você contar para as pessoas o que Deus fez é necessário. As pessoas precisam saber que Deus cura ainda, que Deus faz milagres ainda, que Deus divide o Rio Jordão. Memoriais públicos são necessários. Deus falou assim: você vai tirar lá do meio da lama 12 pedras, e você vai montar em Gilgal uma coluna, essas 12 pedras, para que o povo saiba o que eu fiz, a mão forte do Senhor que abriu o Rio Jordão e vocês passaram em seco. Então repita comigo, fala assim: memoriais públicos são necessários. Por isso que Jesus falou o seguinte, vocês serão minhas testemunhas. Descerá sobre vós o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai revestir vocês, para que vocês sejam minhas
testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é testemunha? É memorial público. É você publicar, você propagar aquilo que Deus fez na tua vida, o milagre que Deus operou na tua vida. Deixa eu saber, quem já experimentou um milagre vindo da parte de Deus? Levanta a mão. Meu Deus, olha que bênção. Você tem um memorial público a respeito desse milagre? Você tem uma coluna de Gilgal? Porque se você não tem, você precisa ter. Mas além de ter a coluna de Gilgal, além de ter um memorial público daquilo que Deus fez na tua vida, você precisa ter a consciência de que aquelas pedras saíram do lugar que desce, saíram lá do meio do leito. A Bíblia fala que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja dada a nós, e sim a Deus. Nós temos que entender que nós somos pó, nós não somos nada, e que tudo que temos, não é porque nós merecemos, é a graça, é a dádiva, é o bem de Deus que nos alcançou. Diga amém. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, fala: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, e nem se coloca uma lamparina, uma candeia, embaixo da cama. Pelo contrário, se coloca no velador, para que ilumine toda a casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Posso ouvir um amém? As pessoas precisam olhar para você, ver as boas obras, ver a luz de Deus através da tua vida, ver os milagres, ver o poder de Deus através da tua vida. Então está tudo certo em você ter colunas memoriais que expressam o agir de Deus na tua vida. Está tudo certo. Agora, eu achei muito intrigante, pastor Rogério Minuncio, Josué, quando estava acontecendo tudo isso, quando aqueles príncipes, um de cada tribo, pegava a pedra, colocava no ombro e estava levando para Gilgal, eu achei muito intrigante Josué pegar 12 pedras e montar um altar de pedras no leito do Rio Jordão. Repita comigo, fala assim: altar secreto. Josué, ele fez o altar em Gilgal, ele obedeceu. Mas então ele pessoalmente pegou aquelas 12 pedras e construiu um segundo altar no fundo do rio. E o que acontece? O que a Bíblia fala? Quando o povo inteiro passou, quando os sacerdotes receberam a arca, a ordem de Josué de levarem a arca e saírem do leito do rio, eles pisaram em terra seca. Quando eles pisaram em terra seca, as águas voltaram a correr e transbordar por toda a sua ribanceira. Foi isso que a Bíblia disse, sim ou não? Agora, e aquele altar que Josué tinha erigido no leito do rio? Desapareceu. Está lá até hoje. Eu quero ir para Israel, eu quero mergulhar lá naquele lugar, quero ver aquele altar. Levar meu óculos, meu pé de pato, eu quero ver se eu enxergo as 12 pedras lá no fundo. Mas é um altar que ninguém vê. E é sobre esse altar que eu quero pregar nessa noite. O altar invisível. O altar que ninguém vê. A chave espiritual. Pega essa frase: o segredo do seu sucesso público depende do teu altar invisível. O segredo do teu milagre, o teu sucesso ministerial, o agir e o manifestar de Deus na tua vida, depende do teu altar invisível. O altar público de Gilgal não se sustenta se não houver um altar privado, um altar oculto
no Jordão, no lugar que desce. Nós vivemos uma geração de validação pública. Presta atenção nisso que eu estou falando. Nós queremos que as pessoas vejam, que elas observem o nosso culto, que elas observem as nossas vitórias, os nossos altares de Gilgal, o quanto servimos a Deus, o nosso ministério, as nossas conquistas. Nós queremos colocar nas redes sociais tudo que nós estamos fazendo e ficamos frustrados se nós fizermos alguma coisa e nós não tivermos algum reconhecimento vindo da parte das pessoas. Nós estamos numa geração que nós nos preocupamos muito com a aparência, com os likes, com as visualizações. Mas o Espírito Santo te desafia hoje. Eu vou repetir, o Espírito Santo te desafia hoje. Você está disposto a construir altares que ninguém vê? Será que você está disposto a construir altares que as águas cobrem, ninguém jamais viu aquele altar? O que é isso, pastor Leonardo? Sabe, aquelas madrugadas que ninguém vê você orando e que você não precisa contar para ninguém. Sabe, quando você intercede, chora pelos seus filhos, que você intercede por um amigo, por uma pessoa, e ninguém sabe. Isso é um altar invisível. Sabe, aquele dízimo e aquela oferta que você dá, sacrificial, sabe, que você abriu mão e você creu e você entregou aquilo no altar e ninguém sabe. Sabe, um perdão silencioso. Ninguém conhece teu coração. Isso é um altar invisível. Isso é algo que Deus se agrada, Deus aspira o cheiro dessa adoração. Porque a intenção do teu coração num altar invisível não é a vaidade, não é o orgulho, não é ser visto, não são os holofotes. O que você está disposto a fazer longe dos holofotes? Presta atenção nessa frase: Deus honra publicamente aqueles que constroem em segredo. Deus exalta aquele que se humilha. Deus promove aquele que tem o entendimento de que eu não sou nada, que é tudo pela graça, que a graça dele me alcançou. A vitória gigantesca do seu futuro, ela não é sustentada apenas nas pedras invisíveis da sua intimidade. Eu vou repetir: as vitórias gigantescas do seu futuro são sustentadas, são alicerçadas pelas pedras invisíveis da sua intimidade. Essa é a cultura de Deus, essa é a cultura dos céus. Foi isso que Deus fez com Jesus. Eu quero te dar alguns exemplos para que não seja uma teoria vazia. Davi, todo mundo conhece. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o maior rei que já existiu em Israel. É o rei Davi. Quando falaram de Jesus, Jesus, filho de Davi. Quem era Davi? Era alguém que tinha um altar invisível por trás das malhadas. Qual era o público que Davi adorava a Deus? Ovelha. Quem que batia palma para as canções que Davi fazia? Ninguém. Só tinha ovelha.
e ele compunha os seus salmos por trás das malhadas, tocava a sua harpa e adorava a Deus. Altares invisíveis, isso toca o coração de Deus. Todo mundo conhece a história de Daniel na cova dos leões. Os leões não comeram Daniel, mas ele tinha altares invisíveis. 3 vezes por dia, todos os dias, ele entrava no seu quarto, trancava a porta, ajoelhava e orava a Deus. Qual que era o público que via ele orando? Ele não tinha celular, não fazia selfie para que as pessoas soubessem que ele estava orando, não. Ele se escondia, porque existia um decreto do rei que não podia orar. Então ele não estava preocupado com a fama, ele não estava preocupado em mostrar para os outros o tanto que ele era espiritual, porque o perigo dos altares de Gilgal, o perigo das colunas de pedras de Gilgal, é que a nossa vaidade é aguçada. Deus operou através da minha vida. Sou crente, hein? Eu oro e as coisas acontecem. Então o altar de Gilgal é perigoso, principalmente para as nossas gerações, que a gente quer tirar uma foto do milagre para se promover, para mostrar o tanto que nós somos espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, se você não entender que o altar de Gilgal é construído com as pedras do barro, do leito do Jordão, Deus nunca vai te exaltar, porque o teu coração é um coração orgulhoso, vaidoso. Presta atenção, Deus, Ele odeia esse sentimento de vaidade, de orgulho. Tanto é que Lúcifer, profeta Eliano, Lúcifer não fez nada de errado. Eu vou repetir, Lúcifer não fez nada de errado. Ele adulterou, ele mentiu, ele matou, ele roubou. Lúcifer, qual foi o pecado de Lúcifer? Ele desejou ser igual a Deus. Foi um sentimento de vaidade. Eu quero erguer o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós precisamos entender, queridos, para levantar a coluna de Gilgal, nós precisamos tirar as pedras lá do leito, do lugar que desce. Se nós queremos ter um ministério profícuo, se nós queremos viver milagres, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, se nós queremos ter colunas, se nós queremos ter um memorial em Gilgal, nós precisamos ter um altar lá no leito do Jordão, lá no lugar mais fundo da terra. É lá que nós precisamos ter um altar invisível, que ninguém vê. Isso move o coração de Deus. O próprio Josué, ele foi escolhido para substituir Moisés. Cara, que tarefa. E por que ele foi escolhido? Talvez tinha outros administradores, tinha outros políticos melhores do que Josué, mas Josué é alguém que levantava altares secretos, altares invisíveis. Josué capítulo 3, versículo 7, por favor. Josué 3:7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Repita comigo, fala assim: altar de Gilgal. Deus falou para Josué: hoje eu vou começar a te engrandecer. Altar de Gilgal. O povo todo vai ver que eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés. Esse é o altar de Gilgal. Agora, Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não
se apartava da tenda. Altar do Jordão. Que tenda era essa? A tenda da congregação, que Moisés armava fora do arraial para buscar a presença de Deus. Ele entrava naquela tenda e orava e buscava, e Deus falava com ele face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Existia um moço, seu servidor, um tal de Josué, filho de um tal de Num. E esse Josué, ele pegou tanto gosto pela presença de Deus, que ele não se apartava da tenda. Quem que via? As 12 tribos de Israel enxergavam Josué dentro da tenda? Não. Tinha transmissão online? Não. Tinha live? Não. Era só Josué e Deus. Até o Moisés saía da tenda, Josué ficava. Altares invisíveis. Isso move o coração de Deus. E quando Deus precisou de um substituto para Moisés, alguém que ele queria engrandecer, alguém, presta atenção, alguém que Deus queria exaltar, Deus falou assim: eu preciso de alguém que tenha altares invisíveis, alguém que me busque no secreto, que não está preocupado com a sua reputação. E Deus achou Josué, o filho de Num. Brunão, eu sei que está aí, caminha comigo rápido aí, que eu vou falar a respeito de Jesus, e eu vou dar algumas bases bíblicas. Mateus 21, 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhados pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Repita comigo, fala assim: altar de Gilgal. Reconhecimento público de que Jesus era o Cristo. As multidões cantavam e falavam: Hosana nas maiores alturas, Ele é o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, altar de Gilgal. Mas, presta atenção, o princípio bíblico continua valendo até para Jesus, o Filho de Deus. Filipenses 2,9, que nós já lemos: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está... Ou seja, o altar de Gilgal, aquilo que Deus fez com Jesus, a evidência de que Ele era o Cristo, de que Ele era o Filho de Deus, é algo ok, permitido por Deus, estabelecido. Deus o exaltou. Mas vamos lá, por que Deus o exaltou? Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Presta atenção, Jesus saiu, Jesus foi para um deserto e ali ele orava. Onde que eu estou? Marcos 1,35, né? Vai para Lucas 5,15. Porém, os que diziam a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Isso é o altar público. Ele, porém, se retirava para um lugar solitário e orava. Jesus se retirava para um lugar solitário para orar. Mateus 14, 23. Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Lucas 6, 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. Nós estamos falando de Jesus. Passou a noite orando. Versículo 13. E quando amanheceu, ou seja, Jesus, ele foi para um lugar sozinho, ficou a noite inteira orando até o amanhecer. Marcos 6,46. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava ele no barco, estava ele no meio do mar, e ele sozinho em terra. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani,
e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Cara, eu tenho várias passagens bíblicas aqui. Jesus, ele ia para o deserto, para um lugar sozinho para orar. Jesus, ele subia montes e ficava sozinho na presença de Deus. Jesus foi no Getsemane, Jesus foi no Monte da Transfiguração, Jesus foi em vários e vários lugares sozinho para orar. E ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele tinha todo o poder. Mas é que Jesus precisava orar, né? Eu não preciso. Será que eu sou melhor do que Jesus? Será que nós nos consideramos melhor do que Jesus? Sabe, presta atenção, queridos. Sabe o que acontece? Nós não temos tempo para levantar altares invisíveis. Nós somos parte de uma geração que nós não temos tempo para levantar altares invisíveis. Nós não temos tempo para buscar a Deus. Nós não temos tempo para orar. Nós não temos tempo para meditar a respeito da palavra, para ler a Bíblia. Nós não temos. Sabe por quê? Porque o nosso tempo, ele está tomado dos nossos afazeres cotidianos. O nosso tempo, ele está repleto de obrigações. Então a gente não tem tempo para construir altares invisíveis. E essa é uma verdade da nossa geração. Você percebe? E aí a gente vai para Mateus 6,33, que fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que é difícil, né? É difícil a gente buscar Deus em primeiro lugar, porque a gente está tão ocupado, tem tanta coisa para fazer. Então a gente abre mão do nosso tempo com Deus, para a gente fazer as coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Isso envolve trabalho, envolve pagar boleto, envolve levar criança na escola, envolve tantas e tantas coisas que nós temos para fazer. Envolve ver vídeo no TikTok, Instagram, Facebook, envolve a série da Netflix, envolve, e a gente está tão envolvido que a gente não tem tempo de parar no meio do Jordão. A gente não tem tempo de montar um altar invisível. Pode até ser que a gente tenha tempo de fazer o altar de Gilgal. Pode até ser que a gente consiga postar nas redes sociais aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na igreja. Pode até ser. Mas levantar altar invisível é para poucos. Descer no Jordão é para poucos. Descer no lugar mais baixo da terra, um lugar onde você não tem holofotes, um lugar onde é só você e Deus, um lugar que não tem recompensa humana, que não tem likes, que não tem visualizações. Isso é para poucos. E eu volto a fazer a pergunta que o Espírito Santo está fazendo nessa noite para você. Será que você está disposto a levantar altares invisíveis? E para finalizar, eu quero falar a respeito da mudança de mentalidade. Nós estamos vivendo um ano profético, um guia profético para o nosso ministério, o ano dos odres novos. Presta atenção, a gente só vai viver o extraordinário se nós fizermos coisas extraordinárias. Nós só vamos alcançar o vinho novo se nós tivermos um odre novo, é isso que a Bíblia fala. E nós precisamos estar dispostos às mudanças que o Espírito Santo tem incomodado a tua vida, meu irmão. Se a gente não mudar, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nós vamos colher os mesmos resultados. Se nós continuarmos com as mesmas atitudes,
Se você continuar, presta atenção, se você continuar fluindo ministerialmente da mesma maneira, você vai atingir os mesmos resultados. Agora eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui e Ele quer te fazer subir de nível. O Espírito Santo, Ele está te estimulando. O Espírito Santo está te impulsionando a atingir um nível maior. Só que isso depende de você falar sim para o chamado do Espírito Santo da tua vida. Presta atenção, Êxodo capítulo 3, versículo 4, por favor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Amém? Todo mundo conhece essa história. Moisés estava diante da sarça, e Deus falou isso para Moisés. Agora abra Josué 5, 13, por favor. Josué 5,13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Fala amém. Você percebe que quando Deus falou com Moisés ali naquela sarça, Deus falou para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é solo santo. E aqui nós estamos numa outra passagem. Josué está de frente ali de Jericó, e aparece o príncipe do Senhor. Esse é o próprio Jesus, aqui é uma teofania. Jesus aparece lá com uma espada desembainhada. Presta atenção, eu quero profetizar algo na tua vida. O homem da mão furada, Jesus Cristo, ele já está se levantando a teu favor em nome de Jesus. O príncipe do Senhor, o leão da tribo de Judá, ele está com a espada desembainhada para lutar as tuas guerras. Você precisa crer nisso. Assim como ele falou com Moisés, ele falou com Josué: tira a sandália dos pés, porque o solo que você está é solo santo. Agora, deixa eu te falar, o que Josué fez? Josué prostrou e o adorou. A adoração é a principal arma de guerra. O cenário está desfavorável, adore. Adore. O inimigo cercou, adore. A situação está difícil, adore. Porque a adoração move os céus. A adoração que ninguém vê. A adoração você e o teu pai lá no quarto, lá no teu secreto, move os céus. Presta atenção. A mentalidade da necessidade de aplausos, de reconhecimento, de holofotes, ela tem que cair em nome de Jesus. A mentalidade do Egito, a mentalidade de likes, de visualização, de reconhecimento, essa mentalidade tem que cair. Se você abrir a tua palavra em Mateus capítulo 6, fala a respeito da justiça, fala a respeito das esmolas, fala a respeito de oração, fala a respeito de jejum. E Jesus está falando: não seja como os hipócritas, que gostam de dar esmola para todo mundo ver. Não seja igual aos hipócritas, os fariseus, que gostam de ficar em pé nas sinagogas, e falar e fazer orações altas nas praças, para todo mundo ver, para serem reconhecidos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que era a recompensa que eles queriam?
como ele é crente. Quando você for jejuar, não seja igual aos hipócritas, os fariseus que desfiguram o rosto, ficam caídos, para parecer que são espirituais, que estão jejuando. Não! Eles só querem aplausos. Você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, faz um bendito de um altar invisível que ninguém vê. Mas o teu Deus, o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará e Ele te exaltará. Não busque a tua própria glória, meu irmão. Não busque ser exaltado. Se humilha e o teu Pai, Ele te exaltará. Altares invisíveis. Muda a tua mentalidade em nome de Jesus. Fique em pé. Apaga a luz, por favor. O Espírito Santo está perguntando para você nessa noite: você está disposto a pagar um preço longe dos holofotes? Você está disposto a levantar altares nos lugares mais baixos onde ninguém vê? Você está disposto a pagar o preço de jejum, de oração, de leitura, de intimidade, para que Deus possa te exaltar? O teu coração tem que estar preparado para o altar de Gilgal. O teu coração tem que estar preparado. Você tem que ter a consciência de que quem fez o milagre, quem fez foi Deus. Sabe, querido, Deus, Ele tem nos levado a um nível de intimidade maior, mais profundo. É isso que Ele almeja de você. Feche seus olhos. Nós vamos adorar a Deus. Eu queria que você adorasse a Deus junto conosco nessa música. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Fala isso para Ele. Glorioso. Tua presença É mais desejável desejável do que o ouro, é melhor do que a vida. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Se você puder, Admirável, ergue a tua mão para o céu, ergue a tua mão bem alto e fala: Deus, Tu és sublime, Tu és glorioso. A Tua presença é mais desejável do que o ouro, é melhor do que a vida. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Adore, 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 suba na adoração. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado.
chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, Eu vou cantar. Eu vou cantar que valeu a pena, Deus. Valeu a pena construir altares invisíveis. Valeu a pena ficar na tua presença. Valeu a pena buscar a tua face. Valeu a pena. Valeu, Deus. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Só a igreja. Teu amor Eu quero escutar vocês. maravilhoso. Admirar. A sua presença. Do que o ouro, melhor que a vida. De novo, de novo. Maravilhoso, Deus. Oh, papai. tua presença Aleluia. Oh Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar algo, querido. Você recebe de presente todos os dias 24 horas. Muitas vezes nós temos oferecido o resto para Deus. Se sobrar tempo a gente ora. Se sobrar tempo a gente busca. Se sobrar tempo a gente lê a Bíblia. O tempo é teu. Sabe, muitas vezes a gente está cansado, afadigado de tantos afazeres, justamente porque a gente não coloca Jesus do lado. Jesus falou o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. O que é o jugo? É aquela madeira que se coloca sobre o ombro dos bois, que conecta um boi ao outro. E muitas vezes nós estamos sozinhos, carregando o peso. E Jesus fala o seguinte: eu quero dividir o peso com você. Sabe, vai para o secreto, dê a tua primícia para Ele, estabeleça um tempo de altar, estabeleça um tempo de comunhão. Um crente que não tem vida de altar não experimentou aquilo que Deus ainda pode oferecer. Se você é cristão, meu irmão, se você sabe, você precisa ter um tempo de altar. Você precisa construir, assim como Josué fez. Ele parou no meio do Jordão,
E ele levantou um altar invisível, ninguém via, mas ele sabia: aqui eu levantei um altar de adoração, no meio do Jordão, um lugar que ninguém vê, mas o meu Deus, Ele vê. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Vou dar alguns recados aqui, nós já vamos encerrar o culto. Dia 15, quarta-feira agora, nós vamos ter reunião com os capelães às 19h45. Qualquer dúvida, procura o presbítero Daniel. Daniel, levanta a mão. Daniel responsável pelos capelães. Então, dia 15/4 agora, quarta-feira. Dia 16, culto resgate, com o nosso amigo evangelista Leandro Sarti. Tem sido bênção, né, Leandro? Tem sido bênção toda quinta-feira aqui. Dia 18/4, nós vamos ter a conferência Ative em São José do Rio Preto. Rodolfo, cadê o Rodolfo? Não está? Acabaram as vagas ou tem vagas ainda? 2 vagas tem só no ônibus, né? Então, dia 18, no próximo sábado, procura o Rodolfo, a Gabi. Dia 19, domingo que vem, nós temos 2 cultos. O culto às 9 horas da manhã, que é o culto de ensino, e o culto às 19 horas. Dia 20/4, café com os pastores. Então, os café com os pastores, qualquer coisa, a pastora Cris está organizando, procure ela. Nós vamos ter aqui dia 20/4. Dia 25, torre de oração, pastor Rogério, pastora Juliana. É sempre o último sábado do mês, né, pastores? Então, tem sido bênção também. Dia 25/4, torre de oração. 29/4, reunião de mulheres. Dia 29/4, final do mês, reunião de mulheres. Dia 16/5, conferência Florescer com a pastora Genoveva. Mas antes, dia 17/5, nós temos o batismo. Quem vai batizar aqui? Levanta a mão. Temos um ali, outro ali. Então nós vamos ter. O Carlinho vai batizar. Está precisando. Aqui, glória a Deus. Vai batizar nossa irmã aqui. Outra ali jovem vai batizar. Então dia 17/5, batismo. E para nós encerrarmos, nós estamos tendo hoje ali na cantina o pastelzinho. Antes de você ir embora, passa ali na cantina, compra o pastel e tal. Eu tenho certeza que está gostoso, está uma delícia. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos encerrar. Esses são os recados. Nas redes sociais também a gente vai sempre mantendo informados os irmãos de todas as atividades da igreja, de todos os compromissos da igreja. Amém? Eu disse que o culto dependia de você. E foi bênção, irmãos, uma palavra rema. Agora o que você vai fazer com essa palavra depende só de você. Estenda as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esse culto tão lindo. A tua presença palpável no nosso meio, Deus. O teu Espírito se movendo entre nós. Os teus anjos, Pai, dando toda a assistência necessária. E agora, Deus, sobre cada mão que está levantada, Deus, eu quero te pedir, toque essas mãos. Toca os pés dos teus filhos. Onde Ele colocar as mãos, abençoado será. Eu quero profetizar que essas mãos viverão milagres sobrenaturais essa semana. Onde você colocar as plantas dos teus pés, o Senhor dará como herança divina, perpétua. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua semana que inicia hoje. Eu quero declarar que sobre a tua vida o favor de Deus estará contigo por onde quer que fores. Haverá, Deus, abundância,
de provisão, de milagre. Deus, haverá uma provisão do céu sobre a vida dos teus filhos, livramentos, enfermidades serão queimadas pelo poder do nome e do sangue de Jesus, portas abertas. Tudo que está embaraçado, eu declaro agora desembaraçado em nome de Jesus, e profetizo sobre a tua vida a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor